Olá, olá. O segundo vídeo, então, é para a gente entrar um pouquinho nas patologias ou doenças ou problemas que a gente pode ter relacionados aos nossos ovários, né? Os ovários, como qualquer outra área, tecido, região, glândula, órgão do nosso corpo, sofrem os mais variados tipos de influência. Mas, do ponto de vista da medicina baseada em evidências, da medicina tradicional, convencional, já é sabido que os ovários sofrem uma influência enorme do campo comportamental, então, de como que eu me alimento, da minha prática de atividade física, do meu gerenciamento de estresse, de algumas coisas que são chamadas hoje de disruptores endócrinos, que são substâncias exógenas que, em contato com o nosso organismo e com os nossos tecidos, causam problema. O principal disruptor endócrino relacionado à doença ovariana é o bisfenol A, que é uma substância que está presente nos plásticos em geral, em potes, em embalagens, que sabidamente a gente sabe que esquentar plástico, por exemplo, uma garrafinha de água que fica de água mineral que a gente compra que ficou ao sol muito tempo, liberou bisfenol na água. Mamadeiras que a gente esquenta liberam bisfenol no leite para a criança. Qualquer embalagem que a gente resolva condicionar comida, por exemplo, e a gente esquenta essa embalagem ou coloca a comida quente dentro, solta bisfenol. O bisfenol é um disruptor endócrino que já tem trabalhos bem consistentes mostrando que ele interfere com o bom funcionamento ovariano. Então não é simplesmente do dia para a noite cistos apareceram no meu ovário. Não é assim que as coisas funcionam. Existe hoje já um entendimento bem profundo relacionado a questões que estão ligadas ao nosso metabolismo corporal, que estão ligadas a questões endocrinológicas, questões de hormônios que interferem com o funcionamento do nosso ovário. Todas essas questões comportamentais que eu acabei de falar, alimentação, gerenciamento de estresse, atividade física, a questão dos bisfenóis, que estão relacionadas a possíveis causas de formação de cistos no ovário ou de ovário policístico. Então, não há uma causa concreta que desencadeie o ovário policístico na pessoa. É diferente a gente falar de ovário policístico e de síndrome do ovário policístico. A gente pode ter múltiplos cistos no ovário, por exemplo, durante um período ovulatório, que mais de um folículo cresce a cada mês. Vários folículos, que são essas células germinativas que nós temos no ovário e nascemos com elas, crescem ao longo do mês e uma delas vai ser a dominante, vai ser a escolhida e vai ser aquela que libera o óvulo a cada mês. Ou não, porque a gente não obrigatoriamente ovula todos os meses. É possível que a gente ovule em torno de 10 a 9 meses num ano, em 12 ciclos ou 13 ciclos anuais. Então, na maioria das vezes, a gente vai ovular. Para que a gente ovule um óvulo, vários folículos foram crescendo ao longo do mês, certo? Então, isso é ter vários cistos no ovário. Diferente é ter uma coisa que se chama de síndrome do ovário policístico, que é uma patologia reconhecida hoje que se define por a gente ter uma série de questões associadas aos microcistos de ovário. E algumas vezes nem há microcistos no ovário, mas a gente consegue definir clinicamente e por exames que a pessoa tem essas características relacionadas à síndrome. Quais são elas? Em geral, as mulheres vão ter uma tendência maior a ter predominância de hormônios mais masculinizantes, tanto em exames laboratoriais quanto em características físicas clínicas como pele mais oleosa, cabelo oleoso, tendência à acne, que é bastante comum, né? Os pelos a mais. Outra coisa que é bastante comum que aconteça é que a mulher deixe de menstruar, tenha alguns ciclos não menstruantes, que não sangre, ou que comece a ter seus ciclos menstruais mais espaçados. Então, ao invés de sangrar a cada 25, 28, 29, 30 dias, esses ciclos começam a vir a cada 35, 40, 50 dias, de forma crônica. Isoladamente, essas coisas que eu tô dizendo, isoladamente uma mulher que ficou 3 meses sem menstruar, isoladamente uma mulher que tem o cabelo oleoso, isoladamente uma mulher que tem tendência à acne, não é uma mulher que tem síndrome de ovário policístico. Esses critérios precisam ir se somando e é preciso uma análise bem crítica para poder entender se é ou não esse tipo de alteração ovariana. E o grande X da questão hoje e nos últimos anos tem girado em torno das questões endócrino-metabólicas relacionadas à síndrome do ovário policístico, que tem a ver com uma questão chamada resistência periférica à insulina,
que é quando o hormônio insulina, que é produzido no nosso pâncreas, deixa de ser sensível, a gente perde a sensibilidade à insulina no nosso corpo e as células não querem mais saber de ouvir a insulina, portanto a glicose não entra para dentro das células. Isso faz com que essas pessoas tenham mais glicose circulando no sangue, o que aumenta uma série de questões metabólicas no organismo dessas pessoas que têm resistência à insulina. Cerca de 60 a 70% das mulheres que têm síndrome do ovário policístico têm resistência à insulina. Por isso é tão importante avaliar de forma bem integral cada pessoa, cada mulher, com as suas queixas, para tentar entender bem profundamente como que isso se deve, tá? Então, as mulheres que têm ovário policístico e que primordialmente têm resistência à insulina, que é praticamente a maioria, tem tendência a sobrepeso, tem mais tendência a ter as gorduras corporais, os lipídios, colesterol, triglicerídeos aumentados. São mulheres que têm uma tendência maior a doenças tromboembólicas, varizes, essas questões futuramente, a doenças cardiovasculares, aumenta o risco de câncer de útero, as mulheres que têm a resistência periférica à insulina associada à síndrome do ovário policístico. Então, por isso que a investigação tem que ser uma investigação bem ampla e bem correta, para não fazer diagnóstico que não é, né, dizer que tem ovário policístico e na verdade não tem. Uma das coisas que a gente sempre faz são exames laboratoriais para associar a história clínica da mulher e exame de ultrassom. Pensem que eu acabei de dizer que quando a gente está pré-ovulatória, em geral, o ovário da gente produz muitos folículos, vários aumentam, até que um é o dominante, aumenta tanto até que a gente ovule. Mesmo nas mulheres que têm ovário policístico, as ovulações acontecem. Elas podem acontecer menos, mas elas acontecem. Então, quando eu vou fazer um ultrassom, quando eu quero fazer uma ecografia, uma ultrassonografia para avaliar os ovários de uma mulher, pensando em ovário policístico, eu preciso fazer essa ultrassonografia depois do período ovulatório, não antes. Eu preciso fazer esse ultrassom depois, na segunda metade do ciclo, que é na fase pré-menstrual ou menstrual. Aí eu consigo ter uma noção maior e melhor de como é que estão os ovários dessa mulher mesmo. Tá? Então, quando a gente está pensando em ovário policístico, tem ou não tem, a gente tem que ter em mente questões primordiais como alimentação, estilo de vida, atividade física, gerenciamento de estresse. É preciso que a gente lembre dos disruptores endócrinos, principalmente o bisfenol A. Eu preciso saber da minha história pregressa, minha mãe e minha avó, porque mulheres com ovário policístico tendem a ter filhas mulheres que podem ter uma tendência maior à resistência à insulina e ovário policístico, né? Resistência à insulina também é um pré-diabetes, daria pra gente dizer assim. Então a gente tem que estar muito atento a essas coisas, né? Porque isso também influi em qual seria o tratamento ideal para se fazer em cada mulher, né? E aí, então, vem as características, que é o que eu estava dizendo, que são características que têm a ver com uma produção aumentada de hormônios mais masculinizantes, né? Essa alteração metabólica, essa resistência endocrinológica, essa questão relacionada à resistência à insulina e os cistos no ovário. Então, não é só tem cistos no ovário, tem ovário policístico. É comum a gente ver mulheres chegarem no consultório com uma ecografia isolada, que apareceu múltiplos cistos no ovário, elas não sabem em que época do mês foi feita essa ecografia, elas não têm outros sintomas clínicos associados e nem laboratoriais, mas alguém disse que ela tinha ovário policístico. Então é preciso que a gente tenha um olhar mais acolhedor para essas queixas todas e que a gente consiga ampliar o nosso olhar para toda essa integralidade que está relacionada ao ovário e a todas essas questões do ovário policístico que são bem amplas hoje em dia e bem sabidas já pela ciência como um todo, tá bem? Então tá bom.